A grave e perigosa mistura entre álcool e bebida continua fazendo vítimas. A aplicação da lei seca tem ajudado a diminuir o número de acidentes no trânsito. Porém, dados da Polícia Rodoviária Federal mostram uma ligeira redução no número de acidentes por influência de álcool. Após o aumento do valor da multa e o início da tolerância zero em 2012. Naquele ano foram registrados 7.594 acidentes. Em 2014, 7.391. Na Academia de hoje, o mestre em Direito, Daniel Rocha, analisa a relação entre a criminalização e a fiscalização do ato de dirigir sob a influência de álcool. Criminalização do ato de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool no Brasil. A ineficácia da medida quando analisada a estrutura de incentivos para fiscalizar o agente de trânsito. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito pelo Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília. Orientador, professor doutor Gustavo Ferreira Ribeiro. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui conosco Davi Duarte Lima, doutor em Segurança de Trânsito e presidente do Instituto Segurança no Trânsito, e Marilda Silveira, doutora em Direito Administrativo. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. O consumo indevido de bebida alcoólica é um problema mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2,5 milhões de mortes são causadas todos os anos por ações perigosas de pessoas intoxicadas pelo álcool. E mais da metade dessas mortes acontecem em acidentes de trânsito. Dados do Ministério da Saúde de 2015 mostram uma redução de 5% nessas mortes causadas por esta mistura explosiva. Mas o Brasil ainda está muito distante da média mundial de 8,3 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Atualmente, o país atingiu a taxa de redução de 19,9 mortos por grupo de 100 mil habitantes. Daniel, seja bem-vindo à academia. Obrigado. Daniel, nós mostramos alguns números nessa reportagem que a gente acabou de assistir. São números tímidos de redução. Como é que você analisa, até é importante a gente dizer que você é policial rodoviário federal, então, na prática, como é que você analisa essa redução? Sim, essa redução, ela não está necessariamente ligada às alterações legislativas que ocorreram durante esses anos, né? Depois do Código de Trânsito Brasileiro, nós tivemos uma cascata de leis alterando essa infração de trânsito de dirigir sob influência de álcool. Na minha concepção e no meu trabalho, eu apresento a criminalização como uma medida ineficaz para a redução desse número de acidentes e de infrações de trânsito. Existe uma meta para a redução, né, desse número de acidentes. A gente está muito distante? Sim, eu acredito que nós estamos muito distantes e nós estamos com políticas públicas, na minha concepção, muito tímidas para ser aplicadas e efetivamente reduzir tanto a infração de dirigir sob influência de álcool, tanto quanto para reduzir a violência no trânsito brasileiro. Você fala muito na sua pesquisa sobre criminalização. Você acredita que criminalizar vai reduzir? Não, eu acredito que a criminalização não é uma medida eficaz para reduzir a infração de trânsito e tampouco reduzir o número da letalidade no trânsito brasileiro. Você fala também na questão do incentivo ao agente de trânsito, ao policial rodoviário federal que está ali no dia a dia, lidando com essas infrações, né, esses acidentes. O que seriam esses incentivos? Sim, todas as pessoas elas são incentivadas a custos e benefícios, né? Isso é uma análise econômica. Sempre que nós vamos fazer uma determinada decisão, nós analisamos qual é o custo dessa decisão e qual é o benefício que nós vamos tirar dessa decisão. Então, dentro dessa concepção, o agente de trânsito também tem essa necessidade de avaliar qual é o custo de fiscalizar e qual é o benefício de fiscalizar. Dessa forma, quando o agente de trânsito ele vai fazer uma fiscalização, ele pensa no tempo que é despendido, bem como na exposição do risco
que ele está exposto quando se trata de uma medida prisional. Quando se trata de uma medida apenas de infração de trânsito, na minha pesquisa, eu demonstro que há uma redução tanto no tempo quanto no risco que está exposto o agente de trânsito, e isso faz com que a sua função de utilidade, ou seja, a sua dedicação àquele tipo de fiscalização, pode se reduzir, ou melhor, reduz. Existe algum plano de incentivo? A princípio, não vejo, a não ser, né, que é um dos benefícios que eu aponto da própria lei, das próprias leis, né, secas, ditas leis secas, é essa conscientização social e conscientização dos agentes de trânsito. E isso, de fato, a lei trouxe, né, uma visão da importância de se combater esse tipo de infração. Então, temos esse incentivo, que é um incentivo social, de querer ajudar e melhorar os números da violência. Ok. Para embasar a sua pesquisa, você utilizou uma bibliografia extensa. Vamos ver agora quais são. Direito e Economia, autor Robert Cutter e Thomas Yulen, editora Porto Alegre. Fronteiras da Teoria do Direito, autor Richard Posner, editora Martins Fontes. Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, autor Luigi Ferrajoli, editora Revista dos Tribunais. Daniel, agora o Academia abre espaço para que você fale mais um pouquinho sobre a sua pesquisa, como foi resgatar todos esses dados. Conta um pouquinho para a gente. A minha pesquisa, eu parti do pressuposto que não estaria a criminalização do ato de dirigir sob a influência de álcool atingindo os fins da pena, analisando que a pena ela não existe por si mesma, né? E isso são as teorias utilitaristas, veem que a pena tem que ter um fim. E verificando isso, eu percebi, olha, criminalizar a quem dirige sob a influência de álcool, penalizá-lo com uma prisão, né, restrição de sua liberdade, isso comprova-se por vários estudos que as penitenciárias brasileiras não têm essa característica de ressocialização. Existem outras formas para esse tipo de infrator ser ressocializado, como educação, tratamento médico, né? Muitos são pessoas que têm problema com álcool, doença de alcoolismo, né? E tem que ter um acompanhamento desses dependentes. Então, a princípio, eu verifico, não é capaz de ressocializar. E existem outros meios mais eficazes de ressocialização desse tipo de infrator. A neutralização. A prisão do condutor que dirige sob a influência de álcool, ele não é efetivamente neutralizado com a prisão, até porque ele é encaminhado e tão logo é liberado. Né? Ele vai para a delegacia e tão logo é liberado. E a neutralização, existe outros meios muito menos custosos ao Estado de neutralizar esse infrator. Por exemplo, a apreensão do veículo, que não foi adotado por nenhuma das leis secas, a penalidade de apreensão do veículo, optando pela prisão de imediato. E o outro é o recolhimento da CNH, né, da Carteira Nacional de Habilitação, ou da permissão para dirigir. Esse recolhimento também tem uma possibilidade muito mais eficaz do que a própria prisão para neutralizar. Mas a grande questão da minha pesquisa seria a intimidação, né, o utilizar-se da pena para intimidar o infrator de trânsito que dirige sob a influência de álcool. Veja, só que analisando dentro da análise econômica do direito, Becker, né, que foi um Nobel de Economia em 1992, ele apresentou que o criminoso ele é racional, ele age dentro de uma racionalidade, como já havia dito, dentro de custos e benefícios. E Becker monta a sua fórmula, demonstrando de forma simplificada que o criminoso ele verifica a pena, a severidade de sua pena e a probabilidade de fiscalização, ou seja, a probabilidade de ser efetivamente punido. Né? Diante desse trabalho de Becker, eu verifiquei que na infração de trânsito, de dirigir sob a influência de álcool, nós não estamos apenas diante de uma intensidade da pena, ou seja, não é 1 ano de prisão, 2 anos de prisão, 3 anos de prisão. Não é isso. Nós temos inúmeras medidas penalizadoras
inúmeras, e uma delas é a prisão, que é quando se trata do crime de trânsito. Ocorre que, quando ocorre a prisão, nós vamos influenciar na outra variável. Qual é a outra variável? Probabilidade. Porque quando eu adoto a prisão, eu interfiro na função de utilidade, ou seja, na vontade do agente de trânsito em fiscalizar ou direcionar a sua fiscalização mais efetiva para o combate à direção de dirigir sob influência de álcool e opta por outro tipo de trabalho e fiscalização. Dessa forma, quando ele está exposto a maior tempo e a maior risco, ele vai reduzir o número de fiscalização. Com isso, nós vamos aumentar a outra variável que Becker apontou, que é a probabilidade. Dessa forma, com menor probabilidade de ser fiscalizado, o criminoso tem uma tendência a praticar mais atos criminosos. No nosso caso, o infrator de trânsito, ele tende a praticar mais a infração, porque ele acredita na impunidade, sabendo que o nosso sistema criminal, ele é um sistema seletivo. Né? Ele é um sistema seletivo. Algumas pessoas são efetivamente punidas, servindo de exemplo para que os demais deixem de praticar. Ok. Pelo que eu percebi, a gente tem que trabalhar, então, em cima da impunidade, é isso? Não, de forma alguma. Não. O meu trabalho não fala em impunidade, ele fala em adotar medidas punitivas não criminais. Nós temos outras medidas administrativas punitivas que devem ser adotadas. Só a título de exemplo, eu falo da multa. A multa, quando ela foi colocada no Código de Trânsito em 1997, o valor dela era R$ 957 aproximadamente. E o salário mínimo, à época, era R$ 130. Hoje, com a alteração no ano passado, de 2016, a multa está um pouco acima de R$ 2.900. E o nosso salário mínimo está R$ 937. Ou seja, naquela época, ultrapassava 7 salários mínimos a penalidade de dirigir sob influência de álcool. E hoje, pouco mais de 3 salários mínimos. Então, veja, nós estamos perdendo a força punitiva administrativa para privilegiar uma criminal que possui maior custo para o próprio Estado. Ok, Daniel, muito obrigada pela sua dissertação. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer essa discussão com os debatedores, porque agora a gente parte para um breve intervalo e já retorna. Tem debate daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje a Academia fala sobre embriaguez ao volante e a eficácia da criminalização de quem pratica este tipo de crime. Davi Duarte Lima, doutor em Segurança de Trânsito e presidente do Instituto Segurança no Trânsito, e Marilda Silveira, doutora em Direito Administrativo, são os nossos debatedores de hoje. Bem-vindos à Academia. Vamos começar com você, então, por favor, professora. Daniel, eu queria antes agradecer pela oportunidade de ler seu trabalho, que é brilhante. E eu queria te perguntar o seguinte: instintivamente, quem é leigo tende a pensar que as pessoas vão ter medo de ser presas, né? Caso elas sejam pegas dirigindo embriagadas. Porque as penitenciárias no Brasil, de fato, não são os melhores lugares para alguém queira ir, né? Mas eu te pergunto o seguinte: não seria uma questão, na linha do que você falava a respeito da exposição do seu trabalho, de inversão da imposição de ônus do Estado? Porque a gente vê no Brasil que existe uma tendência do Estado de proibir aquilo que é difícil de fiscalizar. Então, a gente tem uma sensação de que tem uma dificuldade mesmo de sofisticar os instrumentos de fiscalização. E isso interfere em tudo na nossa democracia, né? Quando a gente tem um problema de financiamento de campanha, proíbe financiamento de campanha. De pessoas que querem se candidatar, vamos proibir as pessoas que querem se candidatar, que a gente acha que não são tão boas o suficiente para serem candidatos. Será que também não está nessa linha de sofisticação de instrumento de controle? Sim, respondendo a sua pergunta, no meu próprio trabalho eu demonstro que o Estado ele está utilizando, de fato a gente tem essa percepção que ele está utilizando de variadas leis para dar uma justificativa, tanto para a sociedade como uma justificativa internacional, que ele está tomando medidas para a redução da violência no trânsito.
Mas com isso ele transfere toda a responsabilidade para o infrator ou para os usuários da via e tirando a responsabilidade dele, parecendo que ele está efetivamente trabalhando. Eu apresento no meu trabalho alguns pontos que respondem essa pergunta. Primeiro, houve um salto de fiscalização de mais de 10 vezes depois que foi editada a Lei em 2008. Né, a primeira lei seca, 2006 e depois 2008. Foi um salto mais de 10 vezes em fiscalização. Isso demonstra o quê? Precisava, primeiro, de conscientização e, segundo, de disponibilização de equipamentos para os agentes de trânsito fiscalizar. Isso o Estado não dava antes. Então, ele trouxe uma responsabilidade para o usuário da via e retirando a dele, falando que estava fazendo pela sociedade, criminalizando determinadas condutas que antes eram toleráveis. Professor? Primeiro, parabéns pelo seu brilhante trabalho, Daniel. E eu gostaria de saber o seguinte, eu sou professor também da Universidade de Brasília, e a gente faz pesquisas sistemáticas. Os estudantes da Universidade de Brasília, há um ano nós fizemos pesquisa, e eles, cerca de 25% dos estudantes da UNB beberam e dirigiram no mês anterior à pesquisa. Então é muita gente, a UNB tem mais de 40 mil alunos, ou seja, 10 mil estudantes, que de certa forma são a nata da sociedade, né? São universitários, são pessoas que têm acesso à educação, à informação, e não cumprem a norma de não beber e depois pegar o volante. O que você acha sobre... assim, por que o nosso sistema é tão falho de, assim, pessoas instruídas não obedecem à norma? Você acha que falta um pouco de educação, sensibilização, além da efetivamente fiscalização? Também falta educação e outros mecanismos que diminuam essa quantidade de pessoas que bebem e dirigem? Sim, professor. A grande questão é que a educação ela é relegada no nosso país. Existem algumas poucas campanhas que ficam muito aquém das campanhas publicitárias em que nos incentivam, todos nós da sociedade, ao consumo de bebida alcoólica e ao consumo e o uso de veículos cada vez mais potentes. Então, é vendido a imagem para nós que ter carros potentes e a bebida alcoólica traz poder para o cidadão brasileiro. E, em contrapartida, temos ínfima educação nas escolas e nos meios sociais, conscientizando dos riscos e das mazelas desse tipo de infração de trânsito. E mais, o senhor falou em 25% só em um mês anterior na pesquisa dos estudantes da UNB. Isso demonstra, mais uma vez, que o nosso sistema penal ele é seletivo. Porque se ele efetivamente fosse cumprir o que está na norma, nós não teríamos lugar para tanta gente, nós não teríamos juízes para trabalhar apenas para essa infração de trânsito. Professora. Bom, você disse, Daniel, que o Estado transfere para a gente um problema que é dele. De fato, isso não é incomum, né? O Estado transfere muito para a gente, especialmente na área de controle, um problema que é dele de fiscalização. E nesse tema do trânsito, isso de fato não é incomum. A gente tem muita inversão do ônus da prova, né? A pessoa que tem que provar, de uma certa forma, que não estava embriagada. E isso parece que também não produz efeito nenhum, porque as pessoas não estão com medo. O professor citou aqui estatística, elas continuam dirigindo embriagadas. Como que a gente faz para lidar com isso? Não permitir que o Estado não inverta esse ônus da prova, ou seja, que isso seja um problema dele, não seja nosso, porque a gente tem muito menos instrumentos para provar que a gente não está fazendo coisa errada do que ele para fiscalizar, e para, ao mesmo tempo, incutir nas pessoas um receio de serem penalizadas por uma infração como essa. Sim. Essa questão dessa inversão do Estado, ela de fato existe. E o maior problema é que com a criminalização há uma exigência ainda maior. Porque quando falamos em criminalização, que é a última ratio, né, no direito, nós estamos falando em liberdade das pessoas.
Quando falamos em liberdade, o Estado tem que ter muito mais cautela ainda para aplicar essa penalidade. Então, querer inverter e passar para o cidadão essa obrigação é extremamente complexo, né? Ele ter que comprovar que ele não está embriagado. Mas a partir do momento que a gente pensa em penalidades administrativas, carteira de habilitação, né, a permissão para dirigir, é um direito, mas é uma concessão dada pelo Estado para que nós, em determinados requisitos, possamos dirigir, né? Então, é muito menos problemático para o Estado quando ele tira a criminalização, porque com a criminalização, de fato, ele não pode fazer essa transferência de responsabilidade para os usuários da via comprovar que eles não tinham ingerido bebida alcoólica. Professor? Pois é, a situação do Brasil é realmente muito ruim, né, na questão da segurança de trânsito. Nós temos aí quase 50 mil mortos todos os anos, é mais do que nos Estados Unidos, que tem uma frota muito maior que a nossa, uma população maior também. Nós temos cerca de 1 milhão de feridos no trânsito todos os anos, e isso custa mais de 50 bilhões de reais à sociedade. Então, a situação realmente é muito ruim. Grande parte disso desses acidentes, dessa situação toda, né, dessa tragédia até, ela é devida ao álcool, né? Pelo menos 40% da tragédia tem álcool envolvido aí no meio. Bom, então, será por que as pessoas continuam bebendo e dirigindo? E aí eu te faço uma pergunta com relação, inclusive, ao Gary Becker, que você citou. Não seria uma super falha da fiscalização, onde as pessoas bebem, as pessoas que bebem e dirigem, têm quase certeza da impunidade, ou seja, não haverá fiscalização, porque são milhares, centenas de milhares, e no Brasil todo, milhões de pessoas que bebem e dirigem, e que entram nessa tragédia toda, e, no entanto, a fiscalização parece captar ou flagrar pouquíssimas pessoas. Não seria falha da fiscalização também? Sim, professor. A grande questão é, quando a gente, no meu trabalho, né, tudo tem influência. Se nós contratarmos mais agentes de trânsito, aumentamos a probabilidade e reduzimos essa margem oculta, né, dos infratores. Se nós comprarmos mais equipamentos, nós também poderemos reduzir. Mas isso tudo gera custos. E na economia tudo isso tem que ser ponderado. Aí o meu trabalho, o que eu faço? No meu trabalho eu tento isolar e demonstrar uma eficácia maior, isolando tudo isso, apenas retirando a criminalização, nós conseguiremos aumentar essa fiscalização que o senhor está falando e reduzir essa margem oculta. Mas no seu trabalho, inclusive, você cita que o custo de fiscalização, o custo de compra de equipamento, etc., compensa largamente só pelo dinheiro das multas. Ou seja, não é prejuízo, digamos assim, não é custo para o Estado, né? As multas compensam, em grande medida, os custos. Sim, professor, quando nós estamos falando de penalidade administrativa. A partir do momento que nós temos que usar o sistema criminal, esse sistema criminal é muito caro. Okay. Ele é muito caro. Então, ele já não compensa. Professora? Acho que está claro, Daniel, que a restrição de liberdade não é uma boa saída para esses crimes de trânsito, né? Especialmente para a questão de beber e dirigir. Mas qual que seria a diferença desse crime ou desses crimes com outros que têm uma pena semelhante? Se é contra a penalização para todos os crimes que têm penas baixas ou penas semelhantes a essas de trânsito ou não? Seria só uma questão relativa a beber e dirigir? Não, no meu posicionamento pessoal, eu vejo que sim, é possível estender para outros tipos de crimes, que hoje são crimes, e retirar e colocar medidas administrativas que sejam capazes e eficientes de inibir que as pessoas pratiquem determinadas condutas não desejadas pela sociedade. Então, esses
eu acredito que se reduzíssemos esse campo amostral do direito criminal, né, da pena, nós poderíamos aumentar a eficiência do sistema penal. Ok, finalizamos então mais uma academia. Parabéns pela pesquisa, Daniel. Obrigado. Obrigada pela presença dos senhores, professora, professor. Obrigada. Toda semana o Academia traz para você um assunto diferente, tema de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa pode ser tema de um programa também. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para ver a Academia desta semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!